Queridos, eu quero que todo mundo agora toque em outra palavra que vai ser ministrada aqui nesse culto. O tema que eu usarei para a pregação de hoje é esse tema aqui, o precioso intrépido. Qual é o tema, igreja? Nesse tema, o precioso intrépido, eu vou falar de uma pessoa que era preciosa e era intrépida. Entende, não? Eu vou falar de uma pessoa que tinha a sua preciosidade e que ao mesmo tempo era um ser intrépido. Por isso que eu uso o tema o precioso intrépido, porque eu vou me referir, vou falar de alguém, de uma pessoa. E essa pessoa chama-se Davi. Qual é o nome dela? Davi. E todo mundo conhece aqui, ainda que artificialmente, a história de Davi, que desde menino já foi visto por Deus, cuidando das ovelhas de seu pai, e Deus o amou, e Deus o ungiu, e Deus o chamou, o levantou para ser rei de Israel. Era novo, menino ainda, 16, 17 anos, quando Deus o viu apacentando as ovelhas de seu pai. A gente conhece a história de Davi, que Davi, ele foi aquele que, o seu marco, né, na história, quando a gente fala em Davi, a gente logo pensa em alguém, em uma grande vitória que ele teve, né? E alguém consegue lembrar isso? O gigante, o Golias. Isso foi o marco da história de Davi. Não era rei ainda, mas já tinha sido escolhido por Deus e ungido por Deus. E a qualquer momento, naquele tempo, ele passaria a ser o rei da nação. Olha como é que Deus faz as coisas. Me recordo também de quando Israel estava sendo afrontado pelos filisteus, que propôs uma briga, que propôs uma guerra, que propôs um combate. Então, eles pegaram o soldado mais experiente que eles tinham, que era o Golias, e desafiou o exército do rei Saul, que era o rei da época. E desafiou um de seus soldados para lutar com ele. Só que diz o texto que todos ficaram amedrontados, acovardados, acuados. Todos ficaram sem força de lutar contra aquele gigante. E aí ele viu a fragilidade do exército do rei Saul, e que não tinha um soldado sequer, para lutar com ele. Aí pronto, ele ganhou força. Aí começou a afrontar. Não tem Deus aqui em Israel? Não tem homem aqui? Aí ele começou a caprichar nas afrontas, né? E foi fazendo ameaça. E foi nesse momento que Davi ouve. Estão conseguindo entender? Eu estou fazendo um resumo aqui para a gente chegar na mensagem. Você já conhece a história, mas só estou dando uma lembrança dela. E foi nesse momento que Davi foi garoto, menino, sem nenhuma experiência de guerra. Ele tinha irmãos que faziam parte do exército do rei Saul, eram soldados, tinha experiências, mas ninguém se moveu. Aí Davi chega para o rei Saul e diz: Rei, não desfaleça o teu coração e nem o coração do teu povo. O teu servo
irá a peleja contra esse gigante. Nesse momento, é claro que Saul olhou e disse: mas moço, você não tem condições, você é um menino, não tem experiência nenhuma. Foi quando ele disse: o Deus a quem eu sirvo entregará esse incircunciso na minha mão. Fica tranquilo, que Deus está comigo. E aí, ele saiu para o combate. No primeiro momento, Saul colocou a sua armadura nele. Ele vestiu a armadura de Saul. Saul, ele era alto. Davi era menino, baixo. Não serviu aquela roupa. Mesmo assim, Davi saiu com ela todo de qualquer jeito. Davi não suportou o peso daquela armadura, não suportou aquela armadura em seu corpo. Ele era pastor de ovelhas, ele tirou a armadura, isso não serve para mim, desceu, foi até o ribeiro. Ali no ribeiro ele se abaixa, escolhe ali 5 pedras. Está ouvindo, gente? Quantas pedras? 5 pedras. Eu fico aqui imaginando na minha mente, a gente vai longe. Aquele ribeiro estava ali na hora certa, né? Criado por Deus. Olha isso, gente. As pedras que Davi ia precisar para derrubar o gigante, estava tudo ali. Deus já tinha providenciado tudo. Ele pega aquelas 5 pedras, coloca no seu alforje de pastor e se apresenta na arena de batalha. Lá está Davi e o gigante à vista. O gigante começa a fazer deboche. Que isso? Por acaso sou eu algum quê? Lembra? Por acaso eu sou algum cão? Vocês estão de brincadeira. Está mandando esse pivete? Esse menino? Hoje mesmo, rapazinho, eu vou cortar sua cabeça e vou dar para as aves dos céus. Olha o que Davi respondeu: você está muito enganado. Vai ser ao contrário. Eu é que vou arrancar sua cabeça e vou dar para as aves dos céus. Você pode vir contra mim com escudo, com lança, com essa roupa de soldado, porque eu, olha bem, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo Ele entregará a sua cabeça nas minhas mãos. E aí todo mundo já conhece a história. Davi preparou sua pedrinha, pegou a sua lança e começou. Jogou. Ele era bom de mira. A pedra veio, irmãos, e olha que o cidadão estava usando um capacete. A pedra veio e cravou na testa do gigante. E o que foi que aconteceu? O gigante caiu. Ele se apressou, o que ele fez? Cortou a cabeça e pegou a cabeça do Golias na mão assim. E todo Israel viu aquela cena. Os soldados de Saul, o rei Saul, todos, os irmãos de Davi, todos viram aquela cena. Onde é que está a nossa mensagem? Porque o precioso intrépido está em 1 Samuel capítulo 17. Olha onde está a nossa mensagem aqui. 1 Samuel 17. Irmãos, isso aqui que eu vou ler para vocês é muito profundo. Estou falando de 1 Samuel, 17.
Estão prontos? Vamos lá. Dos 55 ao 58. Então, são os últimos versículos desse capítulo. Começa assim: vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner. O que ele disse para o Abner? O chefe do exército, de quem é? Olha o que ele diz: de quem é filho esse jovem? Abner: de quem é filho esse jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: pergunta, pois de quem é filho este jovem? Eu quero saber. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Amém? Irmãos, o precioso intrépido Davi, nesse momento, não era conhecido. Era? Ele era praticamente um anônimo lutando com um gigante. O rei pergunta: quem é esse rapaz, esse jovem? De quem ele é filho? De onde ele vem? Pergunta lá, Abner. Foi quando Abner foi, trouxe o Davi à presença do rei Saul, e Davi se revelou: eu sou filho de Jessé, teu servo. Vocês estão conseguindo entender? O que isso nos ensina? Saul tinha uma pérola ali e não sabia. Isso toca profundamente o meu coração. Sabe por quê? Também temos muitas preciosidades perto de nós, a começar com os de dentro de casa, e às vezes não sabemos, ou não olhamos bem, e são preciosidades, são pérolas que temos conosco. Muitos estão tendo uma tendência de olhar mais para os de fora e dar valor e considerar pérolas do que com aqueles que estão mais próximos. Vê se você consegue entender. Saul tinha uma pérola ali e não sabia. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você, como pastor aqui da igreja. Quando Deus me entregou essa palavra, eu comecei a orar. Eu falei: Deus, abra bem os meus olhos, para eu poder enxergar as pérolas que nós temos do nosso lado. E eu não sei. Porque são essas pérolas, essas pedras preciosas, que vão lutar conosco no ministério, que vão ter a visão do reino e vai seguir em frente com propósitos, sem se abater. Está ouvindo o que eu estou falando? Só que ao mesmo tempo, Deus me trouxe primeiro a minha família, que são preciosa para mim, todos eles. É de uma preciosidade profunda. E eu preciso dar mais valor a essas pérolas. Está do meu lado, faz parte da minha vida, e eu preciso dar valor.
Está conseguindo entender? Eu estou falando isso para vocês, porque, irmãos, eu queria destacar aqui algumas coisas importantes e às vezes a gente está deixando passar. Primeiro eu vou falar da mulher e depois eu vou falar do homem. E eu acredito o seguinte: ser mulher é um grande desafio. Eu queria que os homens prestassem atenção no que eu vou dizer sobre as mulheres. Ser mulher, eu disse, é um grande desafio. Quais desafios? Desafio de ser esposa, desafio de ser mãe, desafio de ser nora, desafio de ser sogra, desafio de ter que trabalhar em casa e às vezes fora de casa. Eu diria que são muitos os papéis da mulher. E qual o valor que nós estamos dando àquelas mulheres que estão perto de nós e não estamos enxergando bem? A preciosidade está perto de nós e não estamos vendo. Falando como homem. Conseguindo entender isso? Qual a atenção que estamos fazendo para isso? Dando para isso? Quais os eventos que estamos promovendo em nossa igreja para poder ajudar essas mulheres? Você percebe isso? Quais as campanhas que estamos fazendo para dar apoio a elas? Essas são as mulheres. Eu diria a mesma coisa. Ser homem também é um grande desafio. Ou você acha que não? Os homens são preciosidades também. E agora falando com as mulheres. Os homens também ou ser homem é também um grande desafio. Desafio de ser marido. Desafio de ser pai, desafio de ser genro, de ser sogro, desafio de trabalhar para sustentar sua família, ser o protetor da sua casa, o mantenedor, o que vai realmente governar com excelência seu lar. Vocês conseguem entender isso? É um trabalho ou não é? É um desafio ou não é? Mas qual o valor que as mulheres estão dando àqueles homens que estão perto delas? Davi venceu o gigante e nem o rei Saul sabia quem ele era. Ele tinha uma pérola ali. A gente tem que começar a olhar melhor para aqueles que estão próximos da gente. Está ouvindo? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é o primeiro mandamento? E depois qual o segundo? E amar quem? O próximo, como a si mesmo. Qual é a pessoa mais próxima de você? Não é só a esposa? Não é o seu marido? Não é um filho que você tem, uma filha que você tem? Qual é a pessoa mais próxima? Dê valor. É preciosidade. Quem está entendendo, dê um glória. É preciosidade. Saul tinha uma pérola ali e não sabia. Irmãos, o texto aqui nos aponta de 1 Samuel que Saul tinha um outro talento. Além de ser uma pessoa de valor, ele tinha um outro talento. Ele era intrépido. O que ele era? Diga, intrépido.
Diga para quem está do seu lado: o servo de Deus tem de ser intrépido. O que é intrepidez? O que é ser intrépido? O que é uma pessoa intrépida? Intrépido quer dizer que não tem medo. Diga: intrépido é aquele que não tem medo. Diga: intrépido é aquele que não receia o perigo. Diga: intrépido é aquele que não abate diante dos obstáculos. Davi se abateu? Davi teve medo? Davi receiou em algum momento? Então ele foi intrépido. E isso Deus quer que eu seja. O texto sagrado diz em 1 Timóteo que Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação e de fortaleza. De poder, de amor e de moderação. Está ouvindo? Então, o espírito que está dentro de você, da parte de Deus, não é medroso. Ter medo é um sentimento que vem sobre nós e que se acomete em nós, mas a gente tem que se livrar dele. Ele impede a gente de prosseguir. Consegue entender isso? Ele não deixa você ir para frente. Ele não deixa você vencer as lutas. Ele não deixa você encarar as lutas. E Davi aqui, ele não teve medo de encarar, de enfrentar o seu problema. Qual é o seu problema? Então não tenha medo dele. Enfrenta-o. Amém? A postura de Davi era de um homem que não tinha medo. A postura de Davi era de um homem que não receava o perigo. A postura de Davi é que não se abateu diante do seu maior obstáculo, o gigante. Qual é o seu maior obstáculo hoje? Qual é a maior luta que você tem hoje na sua vida? Preste atenção. Enfrenta-o. Não tenha medo dele. Entende isso? Parte para cima. Derrota esse gigante. Mas é um gigante, e daí? Quem não tem medo, não vê tamanho. Não vê força. Apenas foca em derrotar aquilo que para ele é um obstáculo. Apenas foca em colocar por terra aquilo que para ele é um problema. Então, por que eu tenho que ter medo? Enfrente os seus adversários. Entenderam isso? Em frente. Parte para cima. Quem consegue entender, dê um glória. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 28. Olha bem aqui para o versículo de número 1. Provérbios, capítulo 28, verso 1. O que está escrito no versículo 1? Fogem os ímpios. Lê aí. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. O que quer dizer esse versículo? Duas informações. Primeiro, o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Pode isso? Já é um covarde nato. Ninguém persegue o ímpio e ele já está fugindo. Já o texto está dizendo que o justo, ele é igual ao leão. Não tem medo de nada. Olha lá. Mas qualquer justo está confiado. Tão confiado que é semelhante como o filho
De quem? Do leão. Está ouvindo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pegar uma arma de calibre bom, tem que ser calibre bom, e apontar assim para o leão, o que você acha que o leão vai fazer? Vai fugir de você, não vai? Não. Ele não tem medo, gente. Você pode mostrar uma arma para ele, que ele não está nem aí. Ele não é medroso. Por isso que é chamado o rei da selva, porque não pela sua força em si, porque já é forte o animal, mas pelo o fato dele ser um bicho intrépido, que não tem medo de nada. Quando ele se sente ameaçado, aí que ele vai para cima. Está ouvindo, gente? Sabe o que Deus está querendo dizer? Para você ser como um leão. Não tenha medo. Você quer crescer? Não tenha medo. Quer prosperar? Não tenha medo. Quer vencer suas lutas, seus anseios, seus obstáculos, suas aflições, seus temores? Enfrente-os. Cara a cara. Vai para cima. E vença-os. Por quê? Porque você é uma pessoa preciosa, intrépida. Essa é a pregação. Deixa Deus te ver. Deixa Deus te achar. O texto diz que Ele está à procura de adoradores. Deixa Ele te encontrar. Se deixa. Se entrega. A proposta de Deus é essa para nós hoje aqui. Olhe ao seu redor e perceba isso. Enxergue melhor. Você tem preciosidades ao seu lado. Pérolas. E na hora de falar de guerra, e na hora de falar de luta, e na hora de falar de obstáculo, e na hora de falar de problema, não tenha medo. Enfrente-os. Amém? Diga aí. Mas tem que dizer para quem está do lado. Não seja covarde. É isso. Surgiu o problema, veio luta, enfrenta. Ai, mas que... Ai, enfrenta. Vai para cima do problema. Qual é o gigante que hoje você está enfrentando na sua vida? Vai para cima dele. Mas eu não tenho muitos recursos. Uma pedrinha é o suficiente. Não precisa de muita coisa não. Até porque é em nome do Senhor que você vai. E em nome do Senhor dos Exércitos, você tem todas as ferramentas necessárias para derrubar qualquer tipo de gigante que tem se levantado contra a sua vida. Quem crê, dê um glória a Deus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Confia em Deus. Hein? Vamos fazer uma oração? Feche os olhos aí onde você está. Pensamento em Deus. Ó Deus, eu quero aqui agradecer por essa palavra que tanto nos abençoou. E eu vou aproveitar esse momento, Senhor, de oração, como eu tenho feito na quarta-feira aqui, e tenho orado nos cultos de quarta-feira. Eu também vou orar agora por esse povo que está aqui. Mas eu peço a você, irmãos queridos, que está comigo agora em oração, que ore também. Entre junto comigo agora, na presença de Deus, e o que nós ouvimos hoje aqui, o que o Senhor nos ensinou aqui, vamos tocar também nessa palavra. O segredo é tocar na palavra, irmãos, para que ela saia virtude, saia poder. Toca nela pela sua fé, e agora se posicione diante de um obstáculo da sua vida, de uma luta que você está enfrentando, e como leão, começa agora a usar as forças que Deus tem te dado, as armas que Ele tem te dado, e olhe para esse gigante e fala para ele: eu estou indo contra você agora, mal. Fala o nome desse gigante.
É um incircunciso filisteu que está tentando te derrubar. Então levante-se contra ele e diga: em nome de Jesus, agora eu estou te repreendendo, obra do mal. Eu estou te repreendendo, obra do mal, que se levantou contra a minha vida, tentando me aborrecer, tentando destruir-me, mas agora eu estou contra você, e contra você eu ordeno, e contra você eu vou em nome de Jesus, e digo que seja paralisada a tua obra. Espírito mau, que seja paralisada a tua obra. Mal, problema, fale o nome do problema, fale o nome da doença, fale o nome do vício, fale o nome do mal, fale o nome do mal, e diga: mal, a partir de hoje, você fica paralisado na minha vida, você não vai prosperar mais, em nome de Jesus, não prosperará mais. Essa demanda do inferno, esse ataque do inimigo, de Satanás, é no teu nome, Senhor, que nós repreendemos, é no teu nome que nós expulsamos tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não provém de ti. Seja quem for, meu Deus, que estiver precisando agora da minha oração, eu ministro agora a bênção a esta pessoa, e ordeno no nome de Jesus, todo o mal que tem afligido essa pessoa, que tem trabalhado para destruí-la, para tirar alguma coisa dela, que seja repreendido, amarrado, e que esta obra seja anulada, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, que Tu estás agora agindo, operando e abençoando na vida de quem está aqui. Portanto, nesse momento, querido irmão, querida irmã, eu declaro você agora livre do mal, abençoado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue abençoado e sendo abençoado por Deus para a glória dele. Que assim seja, em nome de Jesus. E amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor?